passar um pouco sobre a minha visão. Eu acredito muito assim que a igreja passa pela tribulação. Não sou milenista, sou milenista. Eu creio no reino milenar de Cristo por 1000 anos, porque a promessa que teve para o povo de Israel, né? Pode ver que o livro de Ezequiel vai falar muito sobre isto, sobre a restauração e sobre o reino milenar. O profeta Ezequiel deixa bem claro, lá no livro de Daniel também, no capítulo 7, vai falar sobre isto. E no capítulo 12 de Daniel mostra que a igreja também vai passar, né? Hoje já não existe dois povos ou só um povo. Na verdade, existe só um corpo, que é o corpo de Cristo. E aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, aqueles que participam da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? A primeira ressurreição é quando nós deixamos o velho homem para trás e nascermos de novo para Cristo. Por isso que Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a primeira ressurreição. Para a gente entender um pouco melhor, vamos lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos manter neste capítulo que o Senhor está sempre lendo e ministrando nele. Presta atenção no versículo de número 4. Vai falar assim, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Tá vendo? Quem são esses que estavam lá no trono para julgar? Estes que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. Foi esses que João viu sentado no trono junto com Cristo. E quem não adoravam a besta e nem a sua imagem, tá vendo? Aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá vendo? Estes que foram degolados, estes que foram passados a fio de espada, estes que perseveraram em oração, que perseveraram na presença do Senhor, estes fizeram parte da primeira ressurreição. Olha o versículo 5 que fala assim, ó: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Veja bem, os outros mortos que não reviveram até que os 1000 anos se passassem, veja bem, eles não fazem parte da primeira ressurreição. Porque olha só o versículo 6, aí fala assim, ó: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá vendo? Vamos lá. Eu creio assim. É necessário que o filho da perdição seja erguido, para que Cristo venha. 2 Tessalonicenses. Lá em 2 Tessalonicenses vai deixar bem claro sobre isso, né? Quando Paulo fala para o povo de Tessalônica sobre o anticristo. Nós vamos ler lá. O que acontece? Nós precisamos de passar pela prova. Vamos passar sim. Só que vai haver uma grande tribulação, uma que ninguém nunca viu e que ninguém nunca passou. A questão de João ter sido jogado, olha só, numa panela fervente de azeite, ali não vai ser nem a cócega da grande tribulação. Imagine bem, você ser crucificado de cabeça para baixo, isso é fichinha diante da grande tribulação. Mas é necessário que isso aconteça. Porque veja bem, lá em 2 Tessalonicenses vai falar assim, ó. Eu vou ler o capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vai falar assim, a gente vai lendo e vai pausando. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Olha só, o filho da perdição é o anticristo. Presta atenção. Paulo, quando escreve para o povo de Tessalônica, que na verdade foi escrito lá em Corinto por volta de 54, 55 depois de Cristo, veja bem, já estava tendo uma grande perseguição com a igreja. Só que Paulo fala: não, não é agora. Ainda tem o fato da apostasia, vocês não são apóstata. Há, há falsos profetas em nosso meio, sim, mas a apostasia é futura. O que é apostasia? A apostasia não está referindo a um falso profeta. A apostasia é aquele que conhece a palavra do Senhor, entende a palavra de Deus, mas abandona a sua fé e continua a praticar coisas errôneas diante de Deus. Esse é o apóstata. Presta atenção como a igreja está apóstata. A igreja hoje ela prega apostasia. Ela não fala sobre a ressurreição de Cristo. Ela não fala sobre a morte de Cristo. Ela não fala sobre o juízo de Cristo. Presta atenção. Jesus nunca mandou você falar sobre profecia, mas falar sobre a revelação que nos foi dada. Por isso que Jesus fala ali para os seus discípulos em Lucas 16, não, 15, 16. Vai falar: ó, os profetas morreram ali em João Batista, a lei morre em mim. Por quê? Porque todas as profecias foram entregues até naquela época ali, até em João Batista. Ele que arrumou o caminho para Cristo. Aí Cristo, como ele arrumou o caminho para Cristo, Cristo veio neste caminho para mostrar a revelação dos profetas. Porque todas as revelações, todas as profecias estavam em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, todas as bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus. Olha que lindo. Aí vamos lá. Ainda em 2 Tessalonicenses, olha, o qual se opõe e se levanta contra todo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja bem, este é o anticristo. Ele vai perseguir, vai ser contra todos aqueles que se chamam de Deus ou se adora a Deus. Quem são aqueles que se chamam de Deus? Nós, os embaixadores de Cristo. Somos os representantes de Cristo na terra, os representantes da palavra do Deus Altíssimo. Olha que interessante, somos sacerdotes em Cristo Jesus. Olha só. Então vamos lá. No meio, quando começar a grande tribulação, aquela que nunca houve igual, aí Cristo vai subir com a igreja, vai levar a igreja para o seu trono. Porque ele vai tirar a igreja e aqueles que morreram por causa da palavra, por causa do evangelho, por causa da perseguição do evangelho, porque tudo que se diz Deus, tudo que se adora a Deus, veja bem, ele vai ser contra o anticristo. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, vai falar sobre isso, ó. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Por que que ele viu isso? Porque eles estavam na primeira ressurreição. Por isso que a ideia de nós matar o velho homem, para sermos ressuscitados em Cristo, e já que não, como a gente matou o velho homem, já não é nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. Porque a segunda morte, qual é a segunda morte? Veja bem, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
Veja bem, aqueles que estão lá no inferno, eles não vão ser ressuscitados para se encontrar com Cristo como nós fomos ressuscitados para encontrar com Cristo. Eles são ressuscitados, mas para ser jogados no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Versículo 15. Porque aquele que se encontra no livro da vida já faz parte da primeira ressurreição. Por isso que ele está no trono para julgar junto com Deus, junto com Cristo. Veja bem. E deu o mal aos mortos que neles havia. Né? O versículo 13. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Quando nós estamos com Cristo, quando morremos em Cristo Jesus, porque já não estamos mortos, mas estamos vivos em Cristo, já temos o corpo glorificado, já vamos encontrar com Cristo. Por isso que ele fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso para aquele ladrão. Porque aquele ladrão, ele aceitou automaticamente Cristo. E é isso que a igreja tem que fazer. É porque a igreja ficou tão carnal, ela ficou tão olhando para as coisas físicas, que nós não aprendemos a deixar nossos velhos hábitos, nossos velhos homens para trás. Por isso que muitos têm medo da morte, porque não passaram pela primeira morte. Não passaram pela primeira ressurreição. Sabe, quando Paulo fala ali em Efésios capítulo 5, versículo 1, seja, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Por que que ele quer falar isto? Seja como Cristo, aquele que é filho do Deus Santo, do Altíssimo. E seja como ele, um filho amado, que entendeu qual é a obra salvífica do Pai e se entregou por esta obra. Por que que muitos não morrem por causa de Cristo, mas morrem por causa de suas próprias vaidades? Se morremos por causa de nossas vaidades, já não participamos da primeira ressurreição, porque nós nunca deixamos o nosso velho homem para trás. Presta atenção aqui, ó, no versículo de números 4 ainda. Ó, ele vai falar lá no final do versículo assim, ó. E que não adoraram a besta, nem a sua justiça, e não receberam o sinal em suas testas, nem as suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Presta atenção. Quando essas pessoas que estão em vida, que vão ser arrebatadas, é porque elas estão no meio da tribulação e estão resistindo a tudo aquilo. Aí Deus sobe com a igreja. Levanta, sobe, vamos para cima. Aqueles que morreram durante este período vão ser ressuscitados junto com esses que foram arrebatados. A diferença é que, por exemplo, eu morri hoje eu morri, mas Jesus não voltou. Morri. Mas como eu estou em Cristo Jesus, veja bem, eu vou direto para Cristo. Nós já não vamos mais para os seios de Abraão, vamos para Cristo. Porque novos céus e novas terras serão reconstituídas. Este novo céu já foi preparado. Presta atenção. Por isso que Jesus fala, ó, eu irei preparar o quê? Lugar para vós. Quando Jesus fala isso para os seus discípulos, aí ele fala assim, ó, vocês vão ficar aqui, ó. Mas eu estou indo para preparar um lugar para vocês. Para quando vocês subirem, já está o que? O lugar preparado. Para quando for o meu grande dia, nós descermos, olha só, como voz, com alaridos, né? Com cânticos, com, sabe, quando a gente vai estudar ali aquelas guerras medievais, aquelas guerras do Antigo Testamento, você vai entender que quando eles desciam esse alarido, quando eles desciam para guerrear, para reinar, era com tambor, batendo.
os músicos cantando. Por que que vamos descer assim? Porque a igreja já subiu e aqueles que foram mortos em Cristo já estão ressuscitados com Cristo. Por isso que fala que Cristo é o primogênito dos mortos. O primogênito dos que foram ressuscitados. Ele foi o primeiro a morrer pela palavra e ressuscitar pela palavra desde os confins dos séculos. Então todos passaram pela obra salvífica. Por isso que Cristo fala, ó, pela graça vós sois salvos. Moisés encontrou a graça salvífica. Davi encontrou a graça. Por que que a gente podemos falar que eles encontraram a graça e que eles foram salvos? Porque a palavra de Deus foi inspirada por Deus. E Deus, quando Ele quer mostrar que há salvação no seu meio, Ele dá exemplos de pessoas salvas. Por isso que a gente temos hoje, na Bíblia, temos o mocinho. Presta atenção, você tem o mocinho e o vilão. Porque o mocinho encontrou a graça de Cristo, mas o vilão não. É isso que devemos saber, como somos conhecidos diante de Deus. Será que somos realmente conhecidos como filhos amados? Porque você só é filho quando você, olha só, nasce de novo. Por que que Jesus fala para Nicodemos, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. O que é nascer de novo? Presta atenção, é porque eu morri para o velho homem. Já não vivo mais no velho homem. Hoje eu nasci como uma nova criatura. Eu ressuscitei em Cristo Jesus. Porque eu aprendi que em Cristo serei mais do que vencedor. E vou poder reinar durante 1000 anos com Ele. Depois desses 1000 anos, presta atenção, Satanás será o quê? Ele será solto. Mas por que que Satanás será solto? Porque a iniquidade vai crescer durante esse reino milenar. Aí já vai mostrar que não foi por causa do poder de Satanás que o homem realmente, ele buscou ter a imagem decaída. Nem tudo foi culpa de Satanás. Satanás era apenas uma ferramenta na mão de Deus. Que isso? Mas sim, Satanás não tem poder. Satanás não tem domínio. Ele, para poder atingir Jó, Deus teve que mostrar Jó para Satanás. Nem foi Satanás que mostrou Jó. Foi o próprio Deus que mostra o seu servo para Satanás. E ele pede permissão. É isso que devemos observar. Quando Deus fala com Abraão, ele fala, ó, aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então todas as bênçãos e todas as maldições provêm de Deus. Porque Ele é soberano. Ele é grandioso. Até a queda Ele conhecia. Por isso que Ele foi de encontro a Adão. Um negócio que, olha só como Cristo, como Deus mostra sempre a sua graça salvífica. Ele vai de encontro a Adão, ele veste Adão. Mas antes dele vestir Adão, olha só, Adão foge da presença do Senhor, porque ele se envergonha do Senhor. Por isso que a terra e os céus fugirão da presença do Senhor. Porque a presença dele é tão riquíssima, é tão pura, tão cheia de majestade, de pureza, de glória, que nós não resistimos ficar diante da sua presença. Mas quando morremos em Cristo e fomos ressuscitados em Cristo, nós podemos ficar diante da sua glória, porque já não somos nós, mas Cristo, e o seu Santo Espírito habita em nós. Por isso que nós temos o Santo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é para trazer isto, a capacidade de estarmos diante de Deus, adorando em espírito e em verdade. Porque o velho homem morreu. Porque o velho homem, ele não tem forças para buscar a Deus. Hoje nós só temos forças para buscar a Deus porque há um Espírito que habita em nós. E esse Espírito não é o Espírito da graça, e nem da misericórdia, e nem o fôlego da vida, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Olha só que lindo. Então a primeira ressurreição são todos aqueles
que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que Paulo sempre fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo sepultou o velho homem. Paulo deixou o velho homem. Assim somos nós. Se estamos preocupados com as coisas terrenas, é porque nós não deixamos o velho homem para trás. Por isso que Jesus fala: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Estas outras coisas vos serão acrescentadas. As nossas necessidades físicas, Deus não vai nos deixar passar. Ele vai nos capacitar, porque nós nos preocupamos com o seu reino, de mostrar que há um Deus em nossas vidas, que nós já não somos mais aquele velho homem, mas uma nova criatura. Porque muitos pais não estão ganhando seus filhos para Jesus, porque eles não conseguiram deixar o velho homem para trás. Ele vai como um sentido figurado para a igreja e vive como algo figurado. Então ele vai para a igreja numa ilusão e volta da igreja com uma ilusão. Mas ele não vai para a igreja para fazer parte do corpo de Cristo, da verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo. Mas ele vai para um salão que representa uma igreja. Então ele usa a igreja como um amuleto. Olha só. Então é isso. Quando a gente usamos a Arca da Aliança como amuleto, nós perdemos a guerra. Por quê? Porque a questão não é a Arca da Aliança, é a presença de Deus nela. Era mostrar que a presença de Deus estava com aquele povo. A arca era o símbolo da presença de Deus com aquele povo. A Bíblia Sagrada, ela é o quê? Ela é o símbolo da palavra revelada para nós. Se nós usarmos a Bíblia como amuleto, nós não temos salvação e nunca deixamos o velho homem para trás. E não nos ressuscitamos em Cristo Jesus. Por isso que não devemos usar a Bíblia como amuleto, porque vamos perder todas as guerras. Mas se usarmos a Bíblia como a revelação nos dada, como a revelação inspirada por Deus, e termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, estas palavras já não são vai ser de mero livro, mas são exatamente do próprio Deus Altíssimo, mostrando que o vilão pereceu, mas o mocinho, ele permaneceu firme e achou graça de Deus diante dos seus olhos. Por isso que ele foi ressuscitado na sua primeira ressurreição. Por quê? Porque ele passou pelo fio da espada. Ele aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então é isso, que possamos crer que há um Deus vivo. E se há um Deus vivo, podemos morrer sim para o velho homem e nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Espero ter te ajudado, meu irmão. Vamos ter como conversar ainda muito mais.